Olá, caros alunos, meu nome é Zac Silva e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre cálculo de volume de sólidos de revolução utilizando integral. Então, gente, nesse ponto é importante vocês identificarem que nós já aprendemos a calcular área abaixo de uma curva. Então, eu tenho uma curva dada pelo gráfico de uma função f de A até B. Então, se eu quero calcular essa área aqui, eu calculo a área A como sendo a integral de A até B de f de x dx. Só que agora o desafio ele é um pouquinho mais complicado. Eu quero fazer esse gráfico, essa linha, né, vamos pensar nessa curva como sendo uma linha, girar em torno de um eixo. É como se eu tivesse um plano, né? Essa área aqui ela vai ter um pedaço de metal, onde eu vou prender ele num eixo, no caso o eixo X, que vai rotacionar. E como essa placa está plana, né? Está presa no eixo, quando eu girar como se fosse um, um espeto de churrasco, essa placa ela vai rotacionar. E essa curva aqui vai rotacionar. E aí vai acontecer o seguinte, eu vou girar e eu vou ter a geração de uma superfície. Oh, ficou bonitinho, parece um sino, aquele sino de igreja. Então, à medida que eu pego essa curva e rotaciono em torno do eixo do X, eu gero uma superfície. E essa superfície eu consigo calcular o volume que tem dentro dela utilizando o integral. Então, é uma ferramenta muito boa quando eu quero calcular volume, né, de um sólido. Agora eu não estou mais no 2D, né? Eu criei mais um eixo bem aqui. E aí eu passei a ter uma superfície que eu consigo calcular o volume do sólido limitado por essa superfície. E não é muito difícil eu conseguir calcular o volume desse sólido. Eu utilizo uma integral, uma alteração aqui na integral. Só que é importante vocês visualizarem, vocês têm que visualizar. Né? Um exemplo bem trivial assim para vocês entenderem o que acontece é quando eu vou colocar já aqui no 3D, para ver se fica mais bonitinho. Eu tenho um segmento de reta horizontal e paralela aqui ao meu eixo do x, eu vou imaginar que o eixo do y está aqui, o z está aqui. E se eu fizer esse segmento de reta girar, né, em torno do eixo x, olha o que vai acontecer. Eu vou ter a geração desse sólido. Esse sólido vocês conhecem lá da aula da tia Terezinha. A aula da tia Terezinha. A tia Terezinha, ela era muito boa em geometria, né? Então, ela ensinou bastante geometria espacial e vocês sabem que esse sólido aqui, ele é conhecido como cilindro. Uma lata de leite, uma lata de óleo, são os exemplos de cilindro mais comuns que vocês podem imaginar. E eu consigo construir, né, um cilindro a partir da rotação desse segmento de reta. Então, eu tenho uma superfície e eu consigo calcular o volume desse cilindro utilizando também integral, utilizando a integral, né, que a gente está estudando. Mas nós sabemos como calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro, lá, a tia Terezinha ensinou para vocês que eu tenho que pegar a área da base desse cilindro e multiplicar pela altura. No caso aqui, a minha altura seria o comprimento desse segmento aqui, né? Se eu tenho esse segmento aqui, comprimento H, e
a base eu tenho que calcular como? Como sendo πr ao quadrado, né? Então, se eu tenho um raio R, eu posso fazer esse volume, a área da base é um círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. Π vezes R ao quadrado vezes H. Tá bom, professor. Tipo, na geometria tá tudo legal, mas como é que eu faço para calcular esse volume utilizando integral? Tem que lembrar que agora eu tenho a minha partição, né? Vamos olhar aqui para minha integral. Vou botar de novo aquela minha curva lá. Será que dá para fazer aqui? Dá para fazer aqui, ó. Eu tenho a minha partição, né? E na partição eu tenho esse tamanho aqui, que é o ΔX, que é o tamanho, né? A gente utiliza geralmente o tamanho máximo, né, lá no limite, mas vamos imaginar que cada ΔX, cada intervalozinho da partição tenha um ΔXi. E aqui eu também tenho essa altura aqui do retângulo, que é o meu f de xi, né? F de xi, que é a altura desse retângulo. Geralmente eu chamei de f de xi estrela. F de xi estrela. Então, o que acontece? Eu estou cheio de partição aqui. Posso quebrar em várias partições esse meu intervalo. Só que quando eu girar o gráfico da f, essa partição ela vai se transformar num cilindro bem pequenininho. Vou desenhar aqui, ó. É um cilindro bem pequenininho. Então eu vou ter um conjunto desses cilindrozinhos, cilindros bem pequenos. O meu sólido ele vai ser todo picotado. À medida que eu particiono o intervalo, quando eu gero esses cilindros, o meu sólido vai ficar todo picotado, com esse monte de cilindros. E o volume vai ser a soma desses cilindros. Só que quem é o volume do cilindro? O volume desse cilindro I, ele vai ser π, né? Temos que lembrar, πr ao quadrado, raio. Mas quem é que faz papel de raio? O papel de raio aqui é o f de xi. F de xi estrela ao quadrado. Essa é a base. Vezes h. Quem é a altura? É o delta de xi. É o delta de xi. Então, quando eu quiser calcular o volume, eu vou ter que fazer aquele limite do somatório de todos os volumes. Todos os volumes. Limite com aquele n tendendo ao infinito ou o meu ΔX tendendo ao infinito. E igual a Tn. Então, na prática, o meu volume vai ser o limite do somatório, agora é π, né, vezes f de xi ao quadrado, vezes ΔXi. E o π, vocês sabem que pode sair tanto do limite quanto do somatório. Então, eu posso colocar π. E quem é esse somatório de f de x ao quadrado de ΔXi? É a integral de a até b de f de x ao quadrado dx. Então, para eu calcular o volume do sólido de rotação gerado pela rotação do gráfico da f de a até b, eu uso essa fórmula aqui. Essa fórmula que é importante para a prova de vocês, porque vocês vão utilizar essa expressão, essa construção que eu mostrei, essa explicação toda de geometria, com a coisa, não vai cair, eu não vou cobrar de vocês na prova. O mais importante é vocês saberem a fórmula, mas se você sabe de onde vem a fórmula, você não precisa decorá-la. Basta você entender, eu lembro que tem o cálculo do cilindro. Então, essa fórmula que ela vem diretamente do cálculo de um cilindro. Só que você adapta porque você está utilizando cilindros que têm altura que representa a partição de um intervalo. Essa partição vai diminuindo. Então, o tamanho do cilindro vai diminuindo e vai se adequando ao formato do sólido, que nem acontecia com os retângulos se adaptando ao formato da área. Então,
A mesma coisa acontece, gente, quando eu tenho uma área entre duas curvas que vai rotacionar em torno de um eixo. É o mesmo raciocínio. Vai virar mais ou menos um sólido com esse formato aqui, ó. Então, quando eu tenho um volume, né, um sólido gerado pela rotação de uma área que está entre duas curvas, acontece a mesma coisa. Eu vou ter aqueles mesmos retângulos, só que agora a minha área ela vai ser que vai rotacionar, ela vai ser um pouco diferente. Aqui, o meu raio que vai rotacionar, né, daquele retângulo, ele é dado pela diferença entre duas curvas. Então, agora, o volume vai ser aquele limite do somatório de π, só que agora eu vou ter que fazer aquela diferença entre os dois quadrados, f, escrever aqui embaixo. Limite do somatório, e aí eu vou ter o π, e agora eu vou ter a diferença, f de x ao quadrado menos g de x ao quadrado vezes o dx. Aquele cilindro ele é formado com a diferença entre os quadrados das duas funções. Eu vou pegar a maior ao quadrado e vou diminuir pela menor ao quadrado. E isso vai gerar a diferença. Eu vou diminuir, vou pegar o volume da maior e diminuir pelo volume da menor. Então, vai gerar essa fórmula aqui. Então, o volume agora do sólido gerado pela rotação de uma região que está entre duas curvas vai ser π vezes a integral de A até B, né, de f de x ao quadrado menos g de x ao quadrado dx. Então, são essas duas fórmulas que são mais importantes para o nosso curso. E eu vou finalizar a aula nesse momento, mas nós faremos vários exemplos na nossa aula síncrona semanal. Nós temos 2 semanas, a gente vai fazer bastante exercício nas nossas aulas síncronas. Então, eu queria, mais ou menos nessa aula, dar um exemplo de como a gente chega nessas fórmulas de cálculo de volume sólido de revolução utilizando a integral. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Até a próxima.